E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O São Paulo segue reforçando seu elenco sub-20 após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro deste ano. Desde o título, o departamento de formação do clube fechou a contratação de 7 jovens promessas para a categoria, visando a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, que tem início na próxima segunda-feira, 11, contra o Grêmio. Com algumas saídas e promoções ao elenco profissional, o tricolor precisou ir ao mercado para garantir peças de reposição. A busca foi comandada pelo setor de captação do clube, liderado por Luan Faria, que assumiu a função após passagem pelo Vasco. Das 7 novas aquisições, 4 foram realizadas por empréstimo, com opção de compra estipulada, enquanto 3 atletas chegaram em definitivo. Um dos reforços mais promissores é Matheus Ferreira, volante de 19 anos, que chega cedido pelo Vasco. O São Paulo tem a possibilidade de adquirir 80% dos direitos do jogador por R$ 1,5 milhão, com pagamento parcelado em 10 vezes de R$ 150 mil. O prazo para a decisão final sobre a compra se estende até março de 2026. Outra adição relevante é a do zagueiro Isaac Silvestre, de 19 anos, contratado em definitivo junto ao Red Bull Bragantino. Pelo defensor, o São Paulo desembolsará R$ 1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos, com os valores sendo pagos em 15 parcelas de R$ 100 mil a partir de agosto deste ano. Todos os investimentos foram feitos com recursos próprios do clube, que segue apostando na base como um dos pilares de seu projeto esportivo. A estrutura do CFA de Cotia continua sendo uma referência na formação de jogadores para o elenco principal. Além das contratações no mercado interno, o São Paulo também buscou reforços fora do país. O colombiano Juan Potts e o equatoriano Matthew Dias foram incorporados ao elenco e devem dar mais qualidade ao setor ofensivo da equipe. Em entrevista ao portal Arquibancada Tricolor, Douglas Schwartzman, diretor adjunto das categorias de base, destacou que as contratações foram realizadas em alinhamento com a comissão técnica do time principal. A ideia é sempre trabalhar em sintonia para garantir que os jogadores tenham um caminho bem definido até o profissional, afirmou o dirigente. A necessidade de reforçar o elenco ficou evidente após diversas promoções ao profissional. 6 campeões da Copinha já integram a equipe de Zubeldia: Mike, lateral direito; Matheus Alves, meia; Lucas Ferreira e Ryan Francisco, atacantes, além dos volantes Hugo e Negruxi. Confira a lista completa dos reforços do São Paulo Sub-20. Matheus Menezes, atacante, 18 anos, emprestado pelo São José de Porto Alegre. Matheus Ferreira, volante, 19 anos, emprestado pelo Vasco. Djorney Ferreira, meia volante, 18 anos, emprestado pelo Novo Horizontino. Gustavo Domingos, atacante, 20 anos, emprestado pelo Cuiabá. Isaac Silvestre, zagueiro lateral direito, 19 anos, contratado do Red Bull Bragantino. Juan Potts, ponta meia, 19 anos, contratado do Envigado, Colômbia. Matthew Dias, meia, 18 anos, contratado do Independiente del Valle, Equador. A reformulação do elenco sub-20 reforça a filosofia do São Paulo de valorização das categorias de base. A equipe, que tem um histórico de revelar grandes talentos, busca manter o alto nível competitivo no cenário nacional. A estreia no Brasileirão da categoria será um teste importante para os novos reforços, que terão a oportunidade de mostrar seu potencial diante do Grêmio. O torneio, que reúne os principais times do país, servirá como um termômetro para avaliar a evolução do time ao longo da temporada. Para os jovens atletas, vestir a camisa do São Paulo representa um grande desafio, ao mesmo tempo, uma vitrine para o futuro. Com a estrutura e o planejamento da diretoria, a expectativa é que o clube continue formando talentos para o time principal e para o mercado internacional. A nova geração tricolor chega com expectativas altas, e a missão de manter o São Paulo como uma das principais forças da base no Brasil. Resta agora aguardar os primeiros testes em campo para ver o desempenho dos reforços e a resposta da equipe diante das adversidades da competição. Com um calendário exigente e confrontos desafiadores pela frente,
O trabalho de integração dos novos atletas será essencial para garantir a competitividade da equipe ao longo do ano. A torcida, por sua vez, acompanha com atenção o desenvolvimento desses jovens, sempre na esperança de ver surgir mais um grande craque formado em Cotia. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A torcida do São Paulo foi pega de surpresa com uma notícia que promete abalar o futebol brasileiro. Mesmo com a janela de transferências fechada, os bastidores do Morumbi fervem com a possibilidade da chegada de Leroy Sané, estrela do Bayern de Munique e da seleção alemã. O craque, conhecido por sua velocidade, habilidade e capacidade de decisão, surge como um reforço de peso para um tricolor que sonha alto em 2025. O interesse do São Paulo em Sané não é de hoje. A diretoria, que já vinha monitorando nomes de peso para elevar o patamar do elenco, viu no alemão a peça que faltava para transformar o time em um verdadeiro candidato a títulos. Com a possível negociação se desenrolando nos bastidores, os torcedores começam a se perguntar: como um jogador desse nível poderia chegar ao Brasil fora da janela? A resposta pode estar em uma série de movimentações estratégicas que envolvem rescisão contratual e um modelo de transferência diferenciado. Sané tem contrato com o Bayern até 2025, mas a relação com o clube bávaro já não é das melhores. Com rumores de insatisfação e o desejo de buscar novos desafios, o São Paulo surge como um destino improvável, mas extremamente sedutor para o craque. Caso se concretize, a chegada de Sané ao tricolor não seria apenas um reforço de peso, mas um divisor de águas para o futebol brasileiro. O nível técnico do campeonato seria elevado a um patamar raro, trazendo visibilidade internacional e reacendendo o interesse global na Liga Nacional. Afinal, não é todo dia que um jogador do calibre de Sané desembarca no país do futebol. O impacto no elenco do São Paulo seria imediato. O técnico Luiz Obeldia, que já conta com boas peças no setor ofensivo, teria em mãos um atleta capaz de decidir jogos com uma jogada individual. A velocidade e o drible de Sané, aliados à sua precisão nas finalizações, fariam do tricolor um time ainda mais letal nos contra-ataques na criação ofensiva. Além disso, a versatilidade do alemão é um trunfo valioso. Capaz de atuar tanto pelos lados quanto centralizado, ele daria opções táticas inéditas ao São Paulo. A chegada de um jogador desse porte mudaria não só o esquema tático do time, mas também a forma como os adversários enfrentam o tricolor. O torcedor são paulino, acostumado com grandes nomes ao longo da história, já começa a sonhar com um ataque estrelado. Imagina-se Sané jogando ao lado de Lucas Moura, Caleri e James Rodrigues, formando um setor ofensivo temido no Brasil e na América do Sul. Mas a questão principal que fica no ar é: qual o real impacto de Sané na busca por títulos? A resposta pode estar na trajetória vitoriosa do jogador. Com passagens marcantes pelo Manchester City e Bayern de Munique, ele conhece a pressão de disputar grandes competições e sabe o caminho das glórias. O São Paulo, que há anos busca retomar o protagonismo no cenário internacional, vê em Sané um nome capaz de conduzir o clube a conquistas como a Libertadores e o Mundial de Clubes. Sua experiência em jogos decisivos, aliada à qualidade técnica, pode fazer do tricolor um time ainda mais temido. A torcida, que sempre abraça grandes jogadores, já começa a criar expectativas. As redes sociais estão movimentadas, com São Paulino sonhando com a apresentação de Sané no Morumbi lotado. Afinal, a história do clube é marcada por contratações impactantes e o alemão pode ser mais uma dessas estrelas que brilharam com a camisa tricolor. Outro ponto crucial é o marketing. Sané não seria apenas um reforço dentro de campo, mas também fora dele. A contratação de um nome desse calibre traria visibilidade mundial ao São Paulo, atraindo patrocinadores e impulsionando o clube a um novo patamar financeiro. A adaptação do alemão ao futebol sul-americano seria um fator a ser observado, mas seu talento inquestionável indica que ele pode se destacar rapidamente. Com seu estilo de jogo agressivo, sua velocidade e habilidade, num contra um, ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores do continente. Nos bastidores, a diretoria são paulina mantém a cautela, mas sabe que um acerto com Sané seria um verdadeiro marco para o clube. O presidente Júlio Casares e sua equipe trabalham intensamente para transformar o sonho em realidade, explorando todas as possibilidades para viabilizar o negócio.
O impacto da chegada de Sané também se refletiria no Campeonato Brasileiro. O torneio, que nos últimos anos tem visto um crescimento no nível técnico, receberia um jogador de classe mundial, elevando ainda mais o status da competição. No cenário sul-americano, a presença do alemão colocaria o São Paulo em outro patamar na Libertadores. Os adversários passariam a enxergar o tricolor como um dos grandes favoritos ao título, especialmente com um jogador acostumado a decidir grandes partidas. E para os torcedores rivais, a chegada de Sané seria um verdadeiro choque. Ver um craque desse nível escolhendo jogar no Brasil, em um momento em que a Europa ainda o valoriza, pode ser um indício de que o futebol sul-americano está recuperando seu prestígio. A grande questão que resta é quando e como esse anúncio será feito. O São Paulo mantém a discrição, mas os rumores ganham força a cada dia. O fato de a janela de transferências a ter fechado não significa que um acordo esteja descartado, e isso mantém os torcedores atentos a qualquer novidade. Se concretizado, Sané se juntará a um seleto grupo de craques que passaram pelo São Paulo, como Kaká, Raí e Luiz Fabiano. Seu nome poderia entrar para a história do clube como um dos grandes estrangeiros a vestir a camisa tricolor. Enquanto isso, o Morumbi aguarda. A possibilidade de ver Sané vestindo a camisa do São Paulo é o tipo de notícia que tira o sono dos torcedores e faz a imaginação voar. Um jogador desse nível pode mudar a história do clube e do futebol brasileiro. Agora, resta esperar. Os próximos dias prometem ser agitados, e se tudo seguir o roteiro esperado, o São Paulo pode estar prestes a realizar uma das contratações mais impactantes da história recente do futebol brasileiro. Será que Sané desembarcará no Morumbi para fazer história? A resposta está prestes a ser revelada. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.